Chegamos a mais uma sexta-feira invencível e hoje saiu o oitavo e último episódio dessa primeira temporada. Esse episódio que foi violento pra caramba, triste também e extremamente revoltante. Mas a boa notícia, pessoal, é que a Amazon Prime Video já confirmou a segunda e a terceira temporada de Invencível. Aê! É isso aí, só manda mais. Eu acho que o número perfeito de temporadas para Invencível, de acordo com as HQs, seria 5 temporadas, pelo menos. Bom, e no episódio passado a gente teve aquela tensão constante que foi crescendo ao longo do episódio. Precisamos conversar. O episódio inteiro eles ficaram precisando falar alguma coisa. E nesse episódio a verdade veio à tona. Tudo isso explodiu, né? Tanto que o episódio se chama Verdade. Na verdade, a verdade do Omni-Man, né? E a maior parte do episódio foi justamente esse confronto, essa batalha entre pai e filho, e que eu fiquei extremamente agoniado durante tudo que estava acontecendo. A gente viu o quão cruel os Viltrumitas. Isso é uma coisa que foi mudada dos quadrinhos para a série, que deixou o Omni-Man bem mais grotesco, os Viltrumitas bem mais sanguinários e violentos, que é o fato do Omni-Man ter escolhido matar aquelas pessoas, sabe? Ele fez propositalmente, já nos quadrinhos foi só acidente, sabe? Eles estavam no meio do caminho. Agora aqui na série o Omni-Man matou um monte de gente, destruiu vários prédios, destruiu o metrô inteiro lá na cara do Invencível. Gente, que pesado demais aquela cena. Me chegou a dar um aperto no estômago aqui, sabe? Apenas para tentar provar, para tentar convencer o Mark que não valia a pena tentar defender seres humanos, que seres humanos é uma espécie fraca e inferior. Nossa, escroto, hein? Escroto pra caramba. Quanto ao Mark, o Mark levou uma surra magistral ali, né? Como a gente já imaginava que iria acontecer. Afinal, ele não é páreo pro Omni-Man. O Mark acabou de descobrir os poderes dele, tá só engatinhando nisso ainda. Enquanto que o Omni-Man já é treinado há muitos e muitos anos, né? Mas o que é interessante é que Invencível, o foco não é totalmente a batalha. O grande peso dessa batalha final é o fato de um pai estar lutando contra um filho, sabe? É o relacionamento entre os oponentes ali. Isso acaba se tornando ainda mais importante que a própria batalha ou que a força das pessoas em si. E enquanto Nolan mostrou uma personalidade bem terrível nesse episódio final, o Mark mostrou uma personalidade muito boa, muito humana, né? Que se importa realmente com as pessoas. Ele sofreu, eu também sofri, no momento que aquelas pessoas morriam lá e ele não podia fazer nada. Ele tentou salvar aquela mulher que caiu do prédio lá, e no final ele só ficou com o braço dela na mão. Ele sofreu com aquilo. Então ele é muito bom, a personalidade dele, sabe? É justamente por isso que ele resistiu a tudo que o pai dele estava fazendo, e que ele não se acovardou também, né? Ele enfrentou o pai dele, talvez sabendo que iria perder. E no meio da luta, o Nolan conta a verdade sobre o planeta Viltrum, que é um planeta extremamente violento, que matou os mais fracos da população para restar apenas os mais fortes, né? Então toda aquela conversa sobre Viltrum tentar levar paz para outros planetas que ele tinha falado lá no Monte Everest, em outro episódio, é tudo balela, né? A verdade é que o Omni-Man tinha uma missão aqui na Terra. Ele foi enviado pelo planeta dele com a missão de enfraquecer o planeta para eles conquistarem. Aí que a gente entra nessa questão que os Viltrumitas vivem milhares de anos. O Mark, que foi criado aqui na Terra, ele sabe o quão grotesco é aquilo que o pai dele está pedindo para ele fazer. Mas para o Nolan, aquilo é normal, sabe? Aquilo não é errado para ele. Ele foi ensinado a fazer aquilo. Pela cultura dele, ele está salvando o planeta Terra, conquistando ele, sabe? Então, por mais que depois de tudo que tem acontecido nesse episódio seja extremamente difícil de entender o lado do Nolan, isso foi muito mais culpa da cultura dele do que dele em si. Bom, e essa batalha finaliza depois que o Nolan dá vários socos lá no Mark, naquela montanha, inclusive causando uma avalanche que dizimou um vilarejo lá nos pés da montanha. E assim como nas HQs, o Nolan diz para o Mark o que vai acontecer com ele, tipo, daqui 500 anos, quando sobrar apenas ele e todo mundo que ele ama tiver morrido, tiver partido. O que vai restar para ele? E o Mark responde, vai restar você, pai. Nossa, é exatamente a mesma fala da HQ que eu já tinha lido e mesmo assim eu me emocionei pra caramba com essa cena, pelo amor de Deus. E o Nolan foge para o espaço, queima o sangue do Mark ali na atmosfera, né? E a gente vê uma lágrima dele flutuando ali, enquanto ele foge. Bom, seria esse talvez um sinal de arrependimento, né?
Basicamente, o que fez o Nolan mudar de ideia foi o afeto que ele sentia pelo filho, como a gente viu naquele lindo flashback ali naquela hora. Mas deixo a questão no ar aí para vocês, para onde será que o Nolan vai agora? Afinal, ele foi enviado para a Terra com a missão de conquistar aquele planeta. Depois, mais pra frente, como a gente vê na conversa com o Allen no final, a gente vê que os Viltrumitas não desistem nem a pau de conquistar um planeta. E aí, pela primeira vez na história, o Nolan, um Viltrumita, desiste de conquistar um planeta, a Terra. Isso com certeza não vai passar batido para os Viltrumitas. Talvez ele seja até castigado por isso. Então é bem provável que o Nolan não vá para Viltrum, e sim para algum outro lugar. Bom, depois dessa surra com o corpo todo destruído ali, com a mente destruída também, com o impacto dessa verdade, o Mark é resgatado pelos médicos do Cecil. E como eu já falei antes no canal, se um Viltrumita sobreviver a uma batalha, mesmo que ele apanhe muito, se ele sobreviver, se não acertar um órgão vital durante a luta, pode ter certeza que ele vai voltar. Então, e é exatamente isso que acontece aqui, né? Porque o fator de cura dos Viltrumitas é bem grande. E depois que o Mark se cura e retorna para a casa, nossa, a casa ali tá com uma cara de enterro complicado o negócio, porque a Debbie, tadinha, a Debbie acabou ouvindo pelos dronezinhos lá do Cecil tudo que o Omni-Man disse, e teve uma hora que ele falou que, tipo, a Debbie não passava de um pet, de um cachorrinho pra ele, sabe? Pesado. Mas vale lembrar que, assim como o Invencível, o Omni-Man, o Nolan, não sabia que as pessoas estavam ouvindo isso. O Mark até tentou conversar com a mãe, não deu. Ele precisava conversar com alguém. E quem que aparece ali? A primeira pessoa que aparece? A Amber. Pois é, voltamos. Amber. Que alegria, hein? Bom, vamos ver se ela merece agora o nosso Markzinho. E eles vão para aquela lanchonete com 3 pessoas que conhecem a identidade secreta do Mark, né? A Eve, a Amber e o William. Aqui eu achei muito engraçado que quando a Samantha revelou que ela é a Eve Atômica, ninguém nem fazia ideia de quem ela era. Parece que a Eve Atômica não é tão famosa assim, obviamente, quanto o Invencível, né? E na conversa final do Mark com o Allen deixou claro, repetindo várias vezes. Isso nunca aconteceu antes, nunca um Viltrumita desistiu antes. Inclusive o Allen estava ali para avisar que tinha um Viltrumita na Terra, né? Meu amigo, chegou meio tarde, hein? E ele foi enviado pela Confederação dos Planetas. Anotem esse nome, é importante, vai aparecer várias vezes ainda. Inclusive o Allen é um personagem que desenvolve muito ainda ao longo de Invencível. No começo do vídeo eu defini o episódio como violento, triste, chocante e revoltante, mas mais do que isso, acho que ele é principalmente muito revelador. E também para mim foi de certa forma bastante inspirador por ver essa personalidade do Mark, essa personalidade defensora e brava do Mark. Eu gostei muito de ver isso na série. Então a gente se despede dessa temporada, pessoal. Acho que a única coisa ruim desse episódio é que ele acabou, né? E pior do que isso, acabou com a temporada de uma vez por todas, né? Bom, mas amanhã eu vou estar trazendo a minha crítica final sobre o que eu achei dessa temporada em si, tá, pessoal? E inclusive vou trazer uma breve comparação com as HQs também. Eu queria agradecer e dar muitas boas-vindas para todo mundo que chegou no canal por conta da maratona de Invencível e por causa dos vídeos dessa semana Invencível aqui no canal, onde falei sobre cada um dos personagens também. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra compartilhar a minha empolgação aqui de fã para fã com vocês, certo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.